Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Sexta-feira, nosso encontro quinzenal. Eu, professora Mara, e a professora Juliana. Chegamos. Chegamos. Aquelas, ó. Ai, gente, eu levantei assim, ó. Chegamos, não pode, tem que esconder esse braço. Chegamos, voltamos. E aí? Vocês estão bem? 15 dias, sim, né? Uma semana sim, uma semana não. 15 dias depois da nossa aula sobre doenças hipocinéticas, nós voltamos aqui ao vivo, direto do Centro de Mídias. E Chique, hoje, né? e hoje vamos de vida saudável, não é, Juliana? Vida saudável. Um tema muito interessante, em que a gente pode aproveitá-lo muito no nosso dia a dia e vocês vão gostar muito. Exatamente. E é uma continuação da aula anterior. Na verdade, aí tudo está juntinho ali, referente a nossos hábitos de vida, para que a gente viva mais. Né? Pode Sim. falar de habilidade, Vamos então? lá, vamos à leitura da habilidade, então. Identificar a relação entre baixos níveis de atividade física e doenças hipocinéticas. Identificar os riscos à saúde relacionados a dietas, consumo de suplementos alimentares, uso de esteroides anabolizantes e outras formas de doping. Tema que eles gostam, Mara. Sim, por isso que eu disse, a aula todinha ela vai ser muito interessante e a gente vai aproveitar o contexto aí para reflexão, para praticar no dia a dia muitas coisas, né, Ju? Isso aí. Então, bora. Tá Bora. aberto aí? Tá fechado, vamos abrir o Pode chat abrir, para por vocês favor, falarem com a deixa aberto aí no gente. inicinho, daqui a pouco a gente fecha. Isso. Objetivos da nossa aula de hoje. Vamos lá. Analisar uma tabela de informação nutricional, compreender o gasto calórico, relacionar gasto calórico com algumas atividades físicas, analisar riscos referentes a dietas, anabolizante versus suplemento alimentar. Porque tem gente que acha que é tudo igual, tudo junto, tudo... Que foi aí que você tá dando Não, eu risada? tô olhando aqui. Nossa, gente, eu olho assim, sabe? Sabe quando eu, tipo, vou falar com a pessoa tá dando Não, eu tô risada. de olho no chat, mas estou te ouvindo, Juliana, na leitura dos objetivos. Vamos lá. Tamo aqui, tamo junto. Para relembrar, assim, da aula passada, lembra que a gente falou que é uma aula conectada na outra, né? Uma segunda parte aí da aula da semana passada. Vamos relembrar um conceito que nós discutimos bastante lá há 15 dias atrás, sobre o sedentarismo. Vocês lembram o que é o sedentarismo aí? Lembra, Mara? Lembro. Já falamos bastante sobre o sedentarismo, falamos também nos anos finais. A gente tem falado bastante desse tema, porque é super relevante. Já estão perguntando se a gente vai para a quadra hoje. Não. Nós fomos na primeira série. Nós somos com a primeira série. Com a primeira série nós fomos, segunda. Estão perguntando o tema da aula, e aí os colegas já ajudaram aqui e responderam, que é sobre, né, a vida saudável. Isso é aqui. legal a gente Isso. falar, né? Porque, assim, a gente tem contado muito com a colaboração dos colegas e dos professores, que às vezes a gente não consegue, né, ver todas as Responder a todos. perguntas. E aí, os professores que estão aí no chat, alunos que às vezes, por exemplo, qual é o tema da aula? Você já sabe? Avisa os colegas, né? Que daí a gente tem um tempo aqui corrido e vocês podem nos ajudar, né? Isso. E foi ontem no nono, né? No nono ano foi chique demais, foi lindo. Os Nossa, professores... a participação dos professores ganharam um parabéns especial. Isso. E tem muitos agora com a gente também. Tem. Né? Isso. Alguém falou aí que lembra do sedentarismo? Do sedentarismo, a Tainara colaborou e colocou sim. É uma pessoa que não faz nenhuma atividade física. Então, o sedentário, no caso, né? Ela está falando do sujeito. Uma Isso pessoa aí. que não faz nenhuma atividade física. Então, vamos lá. Na telinha vai aparecer para vocês aí a definição que a gente falou há 15 dias atrás. É definido como a falta, ausência ou diminuição de atividades físicas ou esportivas. Considerada a doença do século. Está associada ao comportamento cotidiano decorrente dos confortos da vida moderna. Pessoas que têm um gasto calórico reduzido semanalmente pela ausência da prática esportiva são tidas como sedentárias ou com hábitos sedentários. Considera-se sedentária a pessoa que gasta menos de 2.200 calorias por semana. É isso, Mara. Você é sedentária, Mara? Não. Não? Não. Que bom. Deixa eu quieta. Não, não sou mesmo. Então tá bom, deixa eu quieta. Vamos lá. É. Primeira interação de vocês. Você sabe quantas calorias ingerem em um dia? 1 minuto a gente já volta.
Então, muitas interações, vendo assim os números, Ju, muitos colocaram 2.000 calorias. Por exemplo, do Fábio e entre outros. Alguns escreveram, não sei, não faço ideia. Uns dieta de 4.000, como o professor Rodolfo, colocou uma dieta de 4.000 calorias. Tem Ele deve pensar na hipertrofia, né? Isso, depende, né, do objetivo. O Eduardo, ele colocou sim, pois usa aplicativo e balança que me auxiliam. Então, olha só que interessante, né? Então, foram assim, a gente ouve mesmo essa questão de 2.000. Então, assim, muitos entre 2.000 calorias mesmo. E é isso aí. Beleza, né? ótimo. As Professora Fátima nos elogiou, como sempre, elegância para essas professoras. Um beijo, professora Fátima. Obrigada. E é isso. Participaram bastante, viu, Ju? Obrigada, gente. Isso aí, foca serinho aí, que a gente fica tudo bem. Foca na educação física. A Mara falou que ela vai comprar uma foca, gente. Uma foquinha. Foca na educação física. Meu Deus do céu, é sexta-feira, Né? quase sextando, e a Mara tá pensando na foca. Eu vou Mas vamos lá, ela vai comprar foca. Isso tudo que vocês falaram é muito difícil, né? A gente computar aí no dia quanto que a gente consome de calorias. Que se vocês pegarem uma bala, ali tem caloria, né? Dependendo, se for diet, light, aquelas coisas todas assim, pode ser que tenha muito pouco. Mas a caloria, ela está em cada alimento. E aí, quando o professor aí citou 4.000 calorias, ele deve fazer algo onde ele tem que consumir essa quantidade de calorias devido ao treino dele. Então, o consumo de calorias está ligado diretamente àquilo que eu quero. Tá? Então, por exemplo, eu aí, não sei se vocês perceberam, eu tenho emagrecido aí, ó. Tô ficando magrinha em breve. Ainda não. Mas vamos lá, vamos com força e fé. E aí eu tô controlando, sim. Porque eu tenho que ter uma balança, né? Aquela coisa assim, eu tenho que consumir menor quantidade de calorias e gastar mais. Então, eu tenho que fazer uma atividade física que gaste caloria, porque qual é o meu objetivo? Eu ia falar perder peso. Perder peso não, porque eu não quero perder massa magra. Perder massa gorda, perder gordura. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Eu lembro quando eu dava aula na sala de aula lá, na escola que eu trabalhava, muitos alunos falavam, professora, eu como, não engordo. Né? E aí a gente também tem a questão do metabolismo. Né? Na idade de vocês aí, o metabolismo é diferente na idade assim, da professora Mara, porque eu sou novinha, quase da idade de vocês. Sim. Tudo bem. Tudo bem. Tá bom. Não vai brigar comigo? Não. Tá bom. Tô bem assim. Deixa quieto, né? Depois eu me viro, depois eu falo com você, né? A gente conversa lá fora. Depois a gente conversa, Juliana. Isso aí. Mais ou menos assim que ela tá falando. Então, tudo depende do seu objetivo. Mas, basicamente, o gasto calórico está relacionado diretamente à caloria. Ou seja, a uma espécie de combustível. A caloria é a energia que nosso corpo acumula através do alimento. Portanto, o quanto você consome, o quanto você gasta, tem relação direta com o seu corpo. Assim, eu volto a falar, tem muitos na idade de vocês que falam assim, não, professora, eu não consigo, eu quero engordar, mas não consigo. E aí você deve estar fazendo alguma coisa aí que está gastando muito essa caloria que você ingere, né? Ou o seu metabolismo é um pouquinho mais acelerado, e isso é de cada um. Né? Existe a questão do corpo, da estrutura da pessoa. Eu sempre falava esse exemplo para a galerinha lá minha. O Maguila e o Guga, do tênis, eles eram esportistas, treinavam bastante. Porque um era forte, parecia gordo mesmo, e o outro era magrelo, assim, ó. Porque eles têm o biotipo, o corpo de um jeito. Um nunca ia chegar no corpo do outro. Porque a questão, eu não quero entrar nos nomes, aí o ectoderma, mesoderma, essas coisas todas, mas o que você tem ali no seu corpo, que você tem que trabalhar com aquilo. A gente não pode desejar aquilo da TV, aquilo do outro. Você tem que trabalhar com você. Por isso que personal trainer cada vez mais está crescendo aí no mercado, porque você faz um treino personalizado. Se virar e falar assim, Mara e Juliana querem emagrecer. O treino pode ser o mesmo, meu e dela? Assim, para dar certo, melhor não.
né? Melhor ser diferente, porque cada uma tem idade, vida, o cotidiano do que faz, né? Se a pessoa é mais naturalmente ativa. Eu, Juliana, sou super calma, vivo sentada, quieta. Não. Não, e pior que assim, ó, já dá pra ver de cara, você tá sentada eu em pé. É, mas não é isso, não. Então, naturalmente, eu sou uma pessoa mais acelerada, né? Mais pulante, né? E a Mara é mais quietinha. Nossa, eu tô falando tanto né hoje, né? Você percebeu? Né? Uhum. Então tá bom. Mais uma interação. Você tem hábito de olhar as informações nutricionais nas embalagens dos alimentos? Responde aí e fala por quê. Muitas contribuições, como a da Larissa, que diz que, olha, Juliana, porque ela tem vontade de ser nutricionista. Olha que bacana também, que né? legal. Então, ela acaba buscando por um outro objetivo, entretanto, deve já se preocupar com a questão alimentar aí. A Viviane diz que só vê realmente a data de validade, e é verdade, né? A gente tem costume de olhar data de validade. A informação nutricional Eu vi que a maioria falou não, né, Mara? Isso. O Daniel. Tenho para saber o que estou ingerindo. A Giovana, tenho para saber o que contém, o que eu estou comendo. Então, só que a maioria foi que não mesmo. E assim, engraçado, né? Eu também falo para vocês que não era um hábito meu. Passou a ser quando eu comecei a me preocupar com o peso que eu estava. Até enquanto eu era lá bailarina, que eu fazia minhas atividades físicas muito intensas, eu não tinha problema de engordar, então, ok, também não olhava. E aí, quando você começa a se preocupar se você está muito magro, muito gordo, ou se você quer ganhar mais músculo, aí faz diferença aquela informação nutricional. Só que, será que é importante? Por que é obrigatório? É obrigatório, gente. Todo alimento tem que ter. Se a gente não olha, deveríamos olhar. Deveríamos saber o que nós estamos consumindo, né? Que faz parte aí desse contexto da vida saudável. A gente trouxe para vocês uma tabela de uma informação nutricional aí a respeito do arroz arbóreo, que é um arroz que ele é menos calórico, né? Então, para quem está aí controlando a alimentação ou com alguma patologia, alguma doença, ele é indicado. Então, a gente tem lá em cima a informação nutricional e é importante vocês observarem a quantidade, porque a gente acha que é o quanto a gente quer. Então, se você ingere uma colher de leite condensado ou a lata de leite condensado, tem diferença, galera. Né? A gente tem que observar isso também. Então, nesse caso aí, a gente está falando de 50 gramas, que significa meia xícara de chá. Nossa, para mim deu é meia mesmo, né, gente? Que deu uma luz aí, mas vamos lá. Sim. Quantidade por porção. Aí a gente tem tudo que tem nesse alimento e tem as calorias. Baseado em uma dieta de 2.200 calorias, tá? Então, vamos lá. O valor energético, 172 calorias. Ou seja, essa energia, essa caloria, isso, e 172 é o que está entrando no meu corpo e que eu tenho que gastar ou reservar, dependendo daquilo que eu quero. Né? Se eu quero que vá embora, eu preciso fazer alguma atividade física, eu preciso me movimentar para gastar isso. Mas se eu não quero, eu tenho que evitar.
esse gasto para reservar isso para que se torne quando eu quero engordar aí um pouquinho. E aí tem outros fatores dentro de uma informação nutricional que são importantes para aquele objetivo que você quer. Se você quer ingerir mais carboidrato, mais proteína, né? Então, a gente encontra aí carboidratos, tem 39 gramas, proteína, 3,8 gramas, não tem nenhum tipo de gordura, e não tem fibra e não tem sódio. Aí a gente entra na situação de que é bem legal a gente começar a analisar, né, Mara? Isso, e a mesma coisa que o Alex Ferreira colocou aqui, que ele verifica justamente para analisar o total de carboidrato, de gordura. Então, ele, olha só que bacana, ele especificou o que ele procura exatamente na tabela. Ah, isso é legal. Legal. Isso é legal, porque é o que a gente está falando, depende do seu objetivo. Não adianta eu chegar aqui e falar, é certo você olhar tal coisa, é certo, errado. Não, depende, porque eu tenho um objetivo, a Mara tem outro, e você tem outro, certo? Trouxe outro aí para vocês, olha aí. Agora é de um macarrão integral, olha como eu sou light, fitness, né? O macarrão integral é um prato com 80 gramas. Então, eu pego aquela bacia, encho de macarrão e acho que eu estou consumindo só 271 calorias. Gente, macarrão integral, ele é mais saudável do que o normal. Se o integral são 271 calorias, imagina um normal lá, com ainda você pega o molho vermelho, a carne moída. E a questão do molho é que acrescenta aí, que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Exatamente. E aí a gente pensa a mesma coisa. 271 calorias, a gente tem que guardar ou jogar fora, ou perder, né? Carboidratos tem 53 gramas, proteínas 10. Esse alimento já tem algumas gorduras. O anterior, o arroz, não tinha nenhuma. Esse já tem. Então, tem gorduras totais 1,8. Saturada, 0,4 e gordura trans nenhuma. Fibra, 5,4 e sódio nenhum. Gente, sódio também é importante ver. Eu não sou uma pessoa muito correta em falar isso, mas eu sei que é importante, né? Aquela coisa, falo o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A cara da Mara. Não, vamos continuar, então, na informação nutricional. É melhor não comentar, né? Mas o sódio, a gente acaba inchando muito e faz um monte de mal aí para a questão do nosso organismo, tá? E aí, a gente trouxe um alimento que tinha 172 calorias, outro, ó, esse 172, certo? Que era o arroz. Esse, 271. E aí, a gente trouxe uma tabela para falar o quanto você precisa fazer de atividade física para gastar alguma coisa. Então, você tem aí, atividade de 30 minutos. Não estou falando a vida inteira, o dia inteiro. 30 minutos de atividade. E aí, até o peso tem diferença da questão do gasto calórico. Então, nós pegamos um homem com 80 quilos e uma mulher com 60 quilos. Tá? Uma meia hora de hidroginástica, o homem vai gastar 250 calorias e a mulher 190. Basquete, 280 o homem, 224 a mulher. Ciclismo, 334 o homem, a mulher 258. Dança, 288 no homem, 145 na mulher. Jogar futebol, Mara, meia hora só. Olha lá. Meia horinha. 393 o homem, 225 a mulher. Trabalho doméstico, vocês acham que não gasta nada? Gasta. Lógico que gasta. 188 homem, 145 a mulher. Uma corrida de meia hora. 292 calorias o homem e 255 a mulher. Brincar com crianças. Ju, 225. Ah, eu falei quanto? 55. Não, gente, é 25, tá 25. bom. Brincar com crianças. 167 homens e 129 mulheres. Patinação. Eu coloquei patinação porque a Mara cisma que ela patina. Só que ela não me provou até agora. Eu vou te mostrar os vídeos e eu já disse. 292 o homem e a mulher 225. Dá uma batidinha aí no olho que eu cansei de ler assim e o tempo tá voando. Sim. No resto. Eu queria que vocês falassem aí, ó, observem. Nessa tabela, o pular corda para o homem é o que mais gasta calorias. Sim. E para a mulher também. Também.
né? Então, meia hora de pular corda. Aí vira vocês e fala assim, eu tô em pandemia, eu não posso sair de casa, não posso ir pra academia, não posso fazer atividade física. Pula Não- corda Então, você precisa do quê? de um tênis, né? Por causa dessa questão do impacto dessa atividade. E pular corda. Uma corda. Uma corda, acabou. Que é um material barato, não precisa de muito espaço, né? Aqui a gente não conseguiria, porque é meio baixo, né? Então, você tem que tomar cuidado também com o teto. Mas é uma questão que tá aí, ó, pra gente. É que a gente tem hábito de inventar mil desculpas, mil contratempos para não conseguir fazer. A gente, tá? A gente, ó. Você, eu, você. Fechou? Você também? Não. E o Danilo também, e o Túlio também, e a Lívia também. Entreguei todo mundo aqui do estúdio, gente. Pois é. Todo mundo sedentário. Agora eu vou mostrar para vocês como a vida da gente é difícil. Põe a tabela de calorias aí, galera. Olha isso, gente. Uma alcatra frita, 2 fatias de 100 gramas, são 235 calorias. Um bacon frito, 2 cubinhos, tá? São 2 cubinhos, não é uma panela de bacon. 198 calorias. O apresuntado, uma fatia. E eu quero saber quem é que pega o pão e coloca uma fatia. Só quando tem 5 na família, lá em casa às vezes acontece isso. Tem 5 fatias, 5 pessoas, um cada acabou. Porque geralmente, se não for assim, a galera vai lá e põe 10 fatias, né? Bem assim. E aí multiplica, né? E aí multiplica. Porque vocês vão olhar, só 22 calorias, vou colocar mais. Só que não esqueçam que geralmente o apresuntado, a mortadela, aí, que é o próximo, ela está associada a outras coisas. Você coloca o pão, a manteiga. Aqui a gente está pensando única e exclusivamente no alimento sozinho. Lá para baixo a gente pensa num todo. O abacaxi, uma fatia de 80 gramas, 50 calorias. A maçã, uma unidade, 130 gramas, 85. O pão francês, uma unidade de 50 gramas, 135 calorias. Ai, gente, eu falei antes de começar a aula que eu estava com fome, agora está me dando mais fome. Um pedaço de lasanha de 100 gramas, 139 calorias. O macarrão... Puro, lembra, né, Ju? Macarrão puro, sem o molho nesse caso. Macarrão puro. Lembra que a gente tinha visto lá o mais light? Esse aqui, o normal, são 362 calorias. Uma pizza de 4 queijos. Um pedacinho, um mísero pedacinho da pizza. Eita. 432 calorias. E o cheeseburger? Matou. Já era, Mara. 439. E a batata frita, 312. Aí você pensa você indo naquele lugar lá que vocês sabem, lá de fast food, que você pega o hambúrguer e a batata frita. Aí você soma, tá perfeito. Ah, e o refrigerante. É? É. Perfeito, né? Pouquinhas calorias. Deu ruim. Vamos pensar assim? Deu ruim. Deu ruim. Vamos pensar no seguinte aqui, ó, gente. Se eu comer uma pizza, 4 queijos, uma fatia, são 432 calorias. Sim. Voltei aqui, ó. E aí? O que eu preciso... Abre o chat para mim, por favor, gente. Vamos lá, vamos ver se eles estão acompanhando o raciocínio. Eu quero que vocês falem para mim aí, 1 minuto. Nossa, que chique agora que você tá com a plaquetinha aí de chat aberto. Gostei. Ó, eu quero que vocês falem aí para mim, para gastar. Deixa aí, Danilo, deixa o negócio aí que eu vou voltar aqui. Uma pizza de 4 queijos, 432 calorias. O que eu preciso fazer para gastar? 1 minuto e a gente já volta.
Muito bem, Mara. Então, Deixa eu dar um recadinho antes. Gente, o enfoque da nossa aula é a gente pensar na questão das calorias para a vida saudável. O tema da nossa aula é vida saudável. Então, a gente tratou na aula anterior que a obesidade traz várias doenças aí, né? Várias patologias. Então, quando a gente toma cuidado com aquilo que a gente ingere, a gente não está pensando somente na estética, né? A gente está pensando na saúde. E eu canso de falar para vocês valorizarem os professores de educação física de vocês, porque nós pensamos sempre na saúde de vocês. A gente não está preocupado se você está bonito, está feio, está alto, está magro. Não é isso. A gente quer você saudável. Então, por isso que a gente está colocando aqui para vocês algumas situações calóricas, né? Para vocês se atentarem. E eu vou dar outro exemplo aqui. O meu marido nunca foi gordinho, sempre foi magro. E sempre teve problema de colesterol. Então, eu sempre tenho que estar de olho nos alimentos que ele ingere. Devido à saúde dele, eu tenho que olhar a tabela, a informação nutricional. Então, é importante que vocês entendam que essa aula é para que a gente entenda aquilo que vai nos tornar mais saudável. E atividade física é saúde, né, Promara? Com certeza. E essa questão também de analisar, por exemplo, uma tabela, às vezes, aquele alimento, ele tem muita caloria, mas ele tem um valor nutricional riquíssimo. Então, isso tudo tem que ser pensado, né? Então, só que a gente está passando essas questões para que vocês comecem a refletir nesses pontos. Isso. Eu tenho uma amiga que até ela tem, né, teve um problema aí com a questão dos transtornos alimentares e ela fazia uma dieta calórica, super calórica, porque ela tinha que ganhar o peso. Então, a gente não está falando se é certo ganhar ou certo perder, né? A gente até comentou isso. Do objetivo, né? Uhum. Entendeu? E assim, ó, por exemplo, a professora colocou aqui, correr uns 45 minutos e pular corda. Eu acho que eu fiquei descabelada desse lado. E eu tentei, disfarçadamente, eu fiz assim pra ela. Mas eu e minha câmera. Não, eu fiz assim pra ela, ó, olha aqui, ó, eu disfarçada. Aí ela pega e fala, eu fiz assim, ó, e agora mostrou. Pra ela se tocar que o cabelo dela tava pra cima. Tava. Aí ela vira e fala assim. Porque a câmera pegou. É bom isso. Então é isso aí. A maioria colocou pular corda, viu? Pular corda, mas só pular E corda aí não adianta. a professora fez essa relação da soma dos dois para conseguir ter esse gasto. Exatamente, porque pular corda, Mara, gasta, se for uma mulher, são só 300. E a gente está falando aí de 432 calorias. Então, por isso que ela colocou a corrida junto, né? Então, a gente tem que pensar na associação. Eu vi um professor aí que colocou fazer alguma coisa, depois ele achou na piscina. Aí é bom, hein? Bom mesmo? Aí é bom. Aí é gostoso. Olha de novo essa tabelinha. Põe aí para eles, Danilo, por gentileza. A gente sempre tem que pensar naquela situação que a gente falou. A gente sempre associa um alimento a mais. Ninguém come o bacon frito sozinho. Né? Aí o que a Mara falou lá da maçã, né, Mara? A maçã, você pega... mas eu comi 20 maçãs. É saudável? O valor nutricional dela é bem melhor do que mas não é saudável a gente comer 20. Tem uma quantidade nada que a gente pode, exagero, né? Nada, nem para menos e nem para mais. Se exagera não comendo, exagera comendo demais. Isso. E aí também, gente, toma cuidado para não ficar assim, agora eu vou ficar igual, vou decorar as tabelas nutricionais. Não é decorar, é você se atentar, a você observar aquilo que você está fazendo com o seu corpinho, né? E aí, baseado nisso, a gente pega um gancho, cuidado com as dietas milagrosas. De maneira geral, as pessoas procuram as dietas com o intuito de perder peso ou ganhar massa muscular. Fazer dieta não é ruim. O problema é quando essa dieta não tem a orientação e o acompanhamento de um especialista, nutricionista e ou médico endocrinologista. Eu ia falar endócrino. Fique sempre atento, pois não existe milagre. Por exemplo, se a intenção é emagrecer, a conta é simples. Ingerir menor quantidade de calorias e gastar a maior quantidade de calorias. Eu falei isso no começo da aula. Lembram? É simples. É simples a gente entender. O que não é simples a gente fazer, né? Isso. E o professor Dira, aí ele coloca fazer atividade física compatível com o gasto de consumo. Isso! Muito bem. É isso que a gente está trazendo aqui.
né? Tá? A questão da estética é uma consequência, mas a questão da saúde é o foco dessa aula. Por isso que o nome dela é Vida Saudável. E na próxima semana, daqui a 15 dias, vai ter assim, a gente vai fechar com chave de ouro essa aula com algumas participações especialíssimas aí. Né, Mara? Já dei aí spoiler. Já? Comecei a falar. Então, galera, cuidado. Dieta, existem milhares. Um monte. Eu não quis trazer, tipo, quais são as dietas para não induzir ninguém, né? Mas facilmente a gente encontra. E não tem como, se a gente não é nutricionista, como a nossa amiga aluna aí que quer ser nutricionista, ou um médico endócrino, eu não tenho como saber o que é melhor para mim. E geralmente o que eles fazem? Vamos lá fazer um check-up. Vamos lá ver como que está a sua saúde. Porque isso de fora não diz nada. O que diz é a parte de dentro, os exames. Então, eu estou aqui, ó, magra, linda, maravilhosa, e por dentro tudo estragado, o que adianta? Né, Mara? Então, a nossa questão aqui é realmente a preocupação dessa questão nutricional para a saúde mesmo de vocês, né? Sim, sempre. Pensando nisso, sempre. E é onde eu quero enfatizar com vocês também outra coisa que você tem que se atentar, além da dieta autoprescrita, né? Eu vou lá e eu mesmo vou resolver qual é a minha dieta, ou peguei lá na internet uma qualquer. Não, não é assim. Cada pessoa, cada organismo tem uma dieta que vai funcionar, que não vai funcionar. Beleza? Mais uma informação aí para vocês. Anabolizantes, suplementos versus suplemento alimentar. Gente, não é a mesma coisa. Eles são diferentes. Vamos lá. Anabolizantes. Os anabolizantes, ou esteroides androgênicos anabólicos, são hormônios sintéticos que estimulam o desenvolvimento de alguns tecidos do corpo, a partir do crescimento da célula e sua posterior divisão. Algumas pessoas usam os anabolizantes de forma exagerada e perigosa, muitas vezes em conjunto com outros hormônios, para obter o resultado esperado mais rápido, o que pode desenvolver efeitos colaterais indesejados: acne, impotência sexual, calvície, hipertensão arterial, esterilidade, insônia, dor de cabeça, aumento de colesterol ruim, crescimento dos pelos, distúrbios testiculares e menstruais. Então, os anabolizantes tem que estar muito bem prescrito, né? Eu tenho um amigo, um grande amigo, até um beijo para o professor Fábio, que ele, quando criança, teve que ingerir muito GH porque ele tinha aquela doença do raquitismo, como que é que fala? Esse troço aí, vocês sabem, né? Esse negócio, E ele foi prescrito pelo médico, ele ingerir isso. Prescrição, gente. Não adianta eu chegar lá e vou ficar... Aí sim, a gente vai ficar com a carcaça linda, bela, maravilhosa. E o resto? Né, Mara? E tudo que engloba o resto. E aí a gente tem a questão dos suplementos alimentares. São preparações destinadas a complementar a dieta e fornecer nutrientes como vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou aminoácidos, que podem estar faltando ou não podem ser consumidos em quantidade suficiente na dieta de uma pessoa. Voltamos para a informação nutricional. Ali você sabe aquilo que você está consumindo. Então, ali, está faltando. O médico vai te indicar através de exames. Não sou eu, professora Mara, professora Juliana, eu professora da Escola de Educação Física. O médico vai saber te indicar qual a melhor forma de você substituir essas vitaminas que vocês não têm, né? A vitamina. Existe também a suplementação alimentar no caso de quando a gente está fazendo a musculação, né? E aí é legal, porque ajuda você a ganhar um resultado, a ter um resultado. Então, a suplementação alimentar, ela é bem-vinda, se ela é bem prescrita pelo profissional de educação física para você atingir o seu objetivo estético ou por um médico devido à sua saúde. Estamos certo? Certo, vamos lá. Trouxe para vocês um negócio que deu um trabalho de fazer. Eu tive que pegar esses bonequinhos um por um aí. Põe aí os bonequinhos para eles verem. Pirâmide da atividade física. A inatividade, que é a parte de cima, que eu estou lá sentado no sofá, no celular, sentado com o computador, ela tem que ter o menor tempo possível.
Atividades de força e flexibilidade de 2 a 3 vezes por semana. Exercícios aeróbicos de 3 a 5 vezes por semana. Então, eu botei aí dançar, nadar, correr, jogar alguma coisa. E atividades do dia a dia, que é varrer, andar com o cachorro, subir escada, brincar com a família, diariamente. Então, a gente tem que ter a parte de baixo, a maior parte da nossa vida tem que ser, da nossa semana, pela parte de baixo. E o mínimo possível lá sentado na zona de conforto. Beleza, galerinha? Deu para entender isso bem, Mara? Sim. Tá aberto ou tá fechado? Tá aberto. Tá aberto? E será que eles conseguiram entender isso bem? A gente Ainda já vai perguntar já. não colocaram nada. Não? Para ter uma vida saudável, que é o enfoque da nossa aula, eu trouxe aí algumas dicas. Então, pratique atividade física, durma bem, beba água, bastante água. Ontem eu fiz uma entrevista com o professor Tiago, a gente brincou do beba água. Faça exames periódicos, alimente-se bem e sorria. Sorrir resolve bastante coisa na nossa vida, né? Hoje a Mara estava irritada com um monte de coisa. Chegou aqui, eu fiz ela dar um monte de risada, resolveu o problema. Todo mundo aqui do estúdio brigou que ela quase atrapalhou outra aula. Dizem que rir é sempre o melhor remédio, e é muito bom mesmo. E é muito bom. Ó, então eu não vou conseguir deixar os 2 minutinhos aí, que eu queria deixar aí, eu queria que vocês nos contassem, Mara, então você vai interagindo, fluindo. Contar a conclusão que você chegou após essas 2 aulas. O que essas 2 aulas sobre as doenças hipocinéticas, onde a gente falou lá de várias questões relacionadas à saúde, às patologias, e hoje, com uma forma da gente tomar cuidado, da gente se prevenir, da gente se atentar no nosso dia a dia. Então, vamos lá. A Alice colocou que ficar sentado muito tempo não é legal, então já levantei a Alice. Você tomou bronca? Sim. Renan Mendes, se esforçar por uma vida mais saudável, muito bacana. Não é difícil ter uma vida saudável, basta ter disciplina, e vem e fala a Maiara. Eu gostei da professora Luciane, que é quase uma obrigação nos movimentar. Perfeito. Perfeito. Sim, o professor Danilo gostou muito da pirâmide, a professora Andréia gostou da aula. Que bom, fico feliz, Mara. Então, vamos lá. O tempo está acabando. Está acabando. Tá? A última aí, antes da gente colocar o nosso QR Code. Você não só tem o direito de ser feliz, como também tem a obrigação de lutar para alcançar a felicidade plena. Pensem nisso, QR Code na tela rapidinho, para eles avaliarem, analisarem a nossa aula. Isso, cadê? Aê! Vocês têm aí uns segundinhos para vocês escanearem o QR Code. Muito bem. E vamos, Mara, coração, vamos embora. Professor Já Jasson, professor Jasson falou pena que é de 15 em 15 dias, é uma pena mesmo. É uma pena. Coração para vocês. Ai, gente, que lindo. Amei os corações aqui, viu? Amei, depois eu vou printar tudo lá e a gente fica tudo chique, né, Mara? Até daqui a 15 dias. Muito obrigada. Beijo. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.